Olá, estamos agora no quinto tema, falando sobre criacionismo, mostrando através da Bíblia Sagrada que Deus é o Criador do universo. É interessante que quando eu estava fazendo uma palestra assim, em uma igreja, alguém me fez uma pergunta. Ele me viu com esse relógio e ele falou, Geraldo, que relógio bonito é este? Falei, você achou? Ele falou, sim, relógio lindo. Falou, como você conseguiu esse relógio? Eu falei, você quer saber mesmo a história, como aconteceu? Ele falou, quero. Falou, acontece o seguinte, eu saí de casa para fazer esta palestra. Estava andando normalmente, como não é muito longe, estava a pé, e de repente eu ouvi um barulho, uma explosão, e foi uma explosão muito grande numa fábrica de ferro. Aquilo espalhou partícula de ferro em várias direções. E de repente eu senti que algo bateu no meu braço. E quando eu olhei, era essa caixa aqui do relógio. Eu achei aquilo estranho, mas eu continuei andando. Mas como a explosão foi muito violenta e lançou no espaço muito ferro, e ali, enquanto eu andava, os pedacinhos de ferro caíram aqui em cima do relógio, dessa caixa. Continuei andando. Ouço outro barulho. Era uma fábrica de cola. Explodiu. E de uma maneira miraculosa, a cola caiu aqui em cima dessa caixa, com esses ponteirinhos, e colou. Estava um pouco mole ainda, mas como o sol estava quente, aí o sol aqueceu, acabou fixando aqui os ponteiros, mas continuei andando. Daqui a pouco, outro barulho. Agora era uma fábrica de vidros, também explodiu. E vidro espalharam por toda parte. E não é que caiu um pedaço de vidro certinho aqui em cima. Caiu. Eu continuei andando, o sol esquentando cada vez mais, e de repente, a energia do sol batendo aqui, o relógio começou a funcionar. E agora, eu posso te dizer, está faltando 17 para as 13 horas. Foi assim que você conseguiu o relógio? Sim. Mas você está maluco? Está faltando algum parafuso na tua cabeça? Você não percebe que isso é uma história mentirosa? Você não percebe que isto é impossível? Para que este relógio funcione, sem dúvida nenhuma, é necessário ter um relojoeiro para preparar ali toda a engrenagem e colocar a máquina para funcionar. Porque isso que você está me falando é impossível. Você é de outro planeta, você veio de outro país. Meus queridos, assim acontece com o universo. Para que este universo funcione perfeitamente, precisa ter um relojoeiro. Precisa haver uma mente inteligente. Um design inteligente em todas as coisas. Precisa ter um ser pensante, extremamente poderoso, para fazer com que as coisas funcionem com tanta perfeição como acontece no mundo e em todo o universo.
Portanto, para que eu possa ter esse relógio, é necessário que tenha um profissional, um bom relojoeiro, para preparar todos os componentes deste relógio. Para que este universo funcione, é necessário que haja um Criador. Seria impossível o universo funcionar com tanta perfeição se não fosse a direção de Deus. E eu quero dizer que as leis de Deus são imutáveis. Tanto os 10 mandamentos, que é a base do governo de Deus, nunca foi mudado e nunca será mudado, porque a lei é eterna, escrita pelo dedo de Deus, lá no Monte Sinai. Assim, as leis que regem também o universo. Imagine se não existissem as leis de Deus. Você pegaria um avião aqui, mas se a lei não fosse imutável, ela mudasse constantemente, de repente acabaria a gravidade, de repente acabaria o peso do vento. Quem se arriscaria entrar num avião, sendo que essas leis, elas poderiam mudar a qualquer instante? Mas por que a gente pega um avião aqui e nós vamos para os Estados Unidos, para a Alemanha, por qualquer parte do mundo? Porque as leis que Deus colocou são imutáveis e a gente vai confiantemente. Porque Deus não muda as suas leis. E quem foi que colocou essas leis? Foi Deus. Isso não poderia surgir por acaso. Isso não poderia ser obra do acaso, forças não guiadas fazer tudo isto. Então vocês percebem claramente que essas teorias que eles colocam por aí, elas não têm fundamentos. Falta-me fé para ser um evolucionista. Falta-me fé, eu não acredito. Não acredito. Sobra-me evidências para acreditar que Deus é o Criador de todas as coisas, pela própria obra da natureza, que nós vamos ver mais algumas maravilhas que Deus criou. Vamos dar sequência. Observem, veja a beleza dessa árvore, o ipê, lindo, maravilhoso. Quem foi o que criou tudo isso? Foi Deus. Olha que magníficos, que maravilha. Enche nossos olhos de alegria, enche nosso coração de louvor por esse Deus tão maravilhoso. Veja que maravilha. Poderia isso surgir do nada? Seria isso um acidente? Claro que não. Foi tudo pensado. Cada botão de rosas. Tudo Deus planejou. Olha que maravilha essa roseira. Você passa perto de uma roseira desta, as rosas exalam o perfume delicioso. Não existe laboratório no mundo capaz de produzir um perfume natural como o perfume gostoso de uma rosa, de uma flor. Vejam as borboletas, o design, as cores. Vocês sabiam que no Canadá tem umas borboletas que elas passam ali o verão. Quando está para aproximar o inverno, elas viajam cerca de 3.600 quilômetros, viajando para um outro país, fugindo do universo, fugindo do inverno, fugindo do inverno do Canadá. Eu te pergunto, quem dirige as borboletas? Quem colocou dentro delas que elas teriam que sair dali, porque senão iriam morrer com frio a 40 graus negativo? Deus dirige todas as coisas. Deus dirige as borboletas. Deus dirige os pássaros. E Deus quer dirigir a minha vida e a tua vida também. Olha que maravilha, as cores das orquídeas
algo que nós não temos como expressar o grande poder de Deus. Eu estou apenas apresentando algumas fotos, mas existem bilhões e bilhões e bilhões de coisas na natureza que revela que Deus é amor e Deus é criador de todas as coisas. Olha que maravilha! Como isso poderia surgir de uma explosão? Seria impossível, seria o mesmo da história do relógio, explosão de uma fábrica de ferro e o relógio está funcionando, impossível. Olha que maravilha. Meus queridos, vamos para a palavra do Senhor. Porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou até agora, nem jamais haverá. Marcos capítulo 13, 19. Está falando da criação que Deus criou. Foi Deus que criou todas as coisas. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Romanos 1:20. Então, o ser humano, diante da criação, diante das obras de Deus, a Bíblia fala que eles são indesculpáveis. Não tem como a pessoa falar, olha, eu acho... Não, olha só que maravilha. Olha só que coisa linda. Isso poderia surgir do nada? Isso aqui poderia, olha... São naturais, não é artificial não. Olha só, que coisa linda, coisa perfeita. Isso aqui poderia surgir do nada? Claro que não, isso é obras das mãos de um Deus Todo-Poderoso, Filho e Espírito Santo. Quer o homem creia ou não, aceite ou não, é obra de Deus. É obra de Deus. Portanto, o ser humano é indesculpável diante de Deus pela obra da natureza. Sem contar com a sua santa palavra que diz claramente que Deus criou todas as coisas. Portanto, se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Entregue sua vida a Deus. Deixe esses caminhos de rebeldia e volte-se para Deus. E o aceite como o Criador de todas as coisas. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. 1 Coríntios capítulo 11, verso 9. Aqui não está falando que o homem foi criado por causa da macaca, mas a macaca por causa do homem. Não está falando isto. O texto não está falando isto. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 9. Muito claro isso daí. E demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Efésios capítulo 3, verso 9. Aqui fala também que tudo foi criado. E quem estava ali presente? O próprio Senhor Jesus. Portanto, Jesus é Deus. A Bíblia fala, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus é Deus, assim como o Pai e como o Espírito Santo. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E tem igrejas por aí que quando menciona Jesus como Deus, coloca D minúsculo, o mesmo D minúsculo que é usado por Satanás, para o Deus desse século.
Então, isto é uma blasfêmia, porque Jesus é Deus, assim como o Pai, e todas as coisas foram feitas por meio dele. Portanto, Jesus é o Espírito Santo e o Pai. Tem os mesmos atributos, onisciente, onipresente e onipotente. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Colossenses capítulo 1, 17. Então ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E vos vestiste do novo que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Colossenses capítulo 3, verso 10. Então Paulo também é um grande homem. Nós moramos em São Paulo. Em homenagem ao apóstolo Paulo. Ele também era criacionista. E ele acreditava, e seguramente, sem sombra de dúvida, que Deus é o Criador de todas as coisas. Digno é, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque Tu criaste todas as coisas, e por Tua vontade são e foram criadas. Apocalipse capítulo 4, verso 11. Vocês estão observando que cada texto são cada um mais claro que o outro? A Bíblia, ela mostra, assim, sabe, de uma maneira poderosa, que Deus é o Criador de todas as coisas. E jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Apocalipse capítulo 10, verso 6. Então, olha, para você que acredita que o homem se evoluiu através ali, que o ser humano é fruto de evolução das espécies aí, eu vou ler novamente e procure gravar na tua mente. Olha assim: e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Então mostra que Deus criou todas as coisas, no céu, na terra e no mar. Tudo foi criado por Deus. Nem toda carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e outra a carne dos peixes, e outra a das aves. Observe, se o homem tivesse como ancestral como um macaco, esse texto seria diferente. Poderia estar escrito: o homem, ele é uma parte de macaco e uma parte de ser humano. Mas aqui não, aqui o texto fala assim: nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e outra a carne dos peixes, e outra a carne das aves. Entendeu? Então não há um processo evolutivo, senão esse texto não estaria desta forma. Vamos continuar. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Salmos 139, versículo 14. Então Davi fala que de uma maneira assombrosa, de uma maneira miraculosa, o Senhor me formasse no ventre da minha mãe. E realmente, imagine só, tem ali um óvulo e tem ali um espermatozoide. E quando o espermatozoide, ele fecunda, ele penetra no óvulo, ali ele se multiplica 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, e vai multiplicando e formando o nariz, a orelha, formando ali o corpo. Gente, só Deus pode fazer isto. Isto é obra de profissional. Isso é coisa de um ser grandioso, um ser infinito, que a mente humana não pode descrever o seu poder, a sua grandiosidade. Isso é obra de Deus, isso é coisa do Todo-Poderoso. Aquele que me formou no ventre, não o fez também a ele? Ou não nos formou do mesmo modo na madre?
Jó capítulo 31, verso 15. Então o texto ali está muito claro. Aquele que me formou no ventre, não o fez também a ele? Ou não nos formou do mesmo modo na madre? Jó capítulo 31, verso 15. Então fala que Deus que nos formou no ventre da madre, no ventre da nossa mãe, ali. Não no ventre de uma macaca. Eis que vim de Deus, como tu do barro, também eu fui formado. Então nós fomos formados do barro, do pó da terra. Adão e Eva, Adão foi formado do pó da terra. E sabe, se você pegar o meu corpo aqui, pegar o seu corpo, levar para o laboratório, os mesmos componentes que tem na terra tem no nosso corpo. Por isso que quando nós morremos, do pó foste tomado e ao pó tornará. Por que que o nosso corpo se transforma em pó? Porque nós somos pó. Nós somos terra. Então, quando a pessoa está andando com o narizinho empinado aí, porque tem um carro bonito, tem uma faculdade, tem uma casa, deixa disso, você é pó. Você é pó. E para a sepultura lá onde você vai levar nada. Deixa de orgulho, deixa de vaidade, seja humilde. Procure usar a sua riqueza, os bens que você tem, para auxiliar o seu próximo, ajudar o necessitado, amparar a viúva e o órfão. Não fica aí querendo só acumular dinheiro, porque isso daí você está juntando para outro gastar. Então, deixa de orgulho, deixa de vaidade. Entregue sua vida nas mãos de Deus, seja humilde e faça a vontade do Senhor. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo Espírito da sua boca. Salmos capítulo 33, verso 6. Então aqui fala que pela palavra de Deus foram criados, foram feitos os céus. Portanto, Deus falava e logo acontecia. Ele é o que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Salmos capítulo 33, versículo 15. Então todas as obras deste universo são obras das mãos de Deus. Teu é o dia e tua é a noite, preparaste a luz e o sol. Salmos capítulo 74, versículo 16. Então fala que Deus preparou o sol, a lua, Deus preparou as estrelas, enfim, criou todo o universo. Ó Senhor, quão variadas são as tuas obras! Todas as coisas fizeste com sabedoria, cheia está a terra das tuas riquezas. Salmos 104, versículo 24. Então, as obras de Deus são maravilhosas, cheia está a terra de todas as riquezas de Deus, a natureza, os animais, os rios, o mar, enfim, o ser humano, as grandes riquezas de Deus somos nós, e Deus criou todas essas coisas para a glória do seu nome. Ali andam os navios e o Leviatã que formaste para nele folgar. Vemos ali a beleza do mar, essa imensidão, Oceano Atlântico, e Deus, então, Ele criou, ali os navios fazem as suas viagens, os animais também, o que eles se regozijam, eles folgam, eles se alegram nos mares, porque Deus criou para eles também esse lugar tão maravilhoso, para que eles pudessem folgar, para que eles pudessem se alegrar também. Aquele que fez o ouvido não ouvirá? E o que formou o olho não o verá? Salmos capítulo 94, verso 9. Então Deus criou nossos olhos, Deus criou nosso ouvido, Deus criou o nosso corpo, Deus criou os nossos corações, Deus criou o ser humano. Aliás, a Bíblia fala que os olhos do Senhor estão em todas as partes, contemplando os maus e os bons. Você está aí nesse pequeno grupo, você está ouvindo essa palestra e Deus está olhando para você. Deus está aí, porque Ele diz que aonde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estarei presente. Será que Ele está nos ouvindo? Será que Ele está nos vendo? Porventura não enxerga aquele que criou nossos olhos? Porventura não ouvirá aquele que criou nossos ouvidos?
Deus está nos vendo, Deus está nos ouvindo e Ele está aí do teu lado, pedindo: filho meu, dá-me a tua vida, filho meu, dá-me o teu coração. Portanto, meu querido, se até hoje você não acreditava que Deus é o Criador do universo, tome a sua decisão. Diante de tantas coisas que você está acompanhando, sabe, não tem como a gente não acreditar. Sabe, precisa mais fé a pessoa acreditar numa coisa que foi explodindo há milhões de anos. Precisa mais fé acreditar nisso do que acreditar que um Deus todo-poderoso criou e mantém todas as coisas. Aliás, é mais fácil acreditar, ser criacionista, porque nós temos a Bíblia Sagrada. E a Bíblia Sagrada é um livro que tem muitas profecias. E se nós pegarmos as profecias, verificaremos que todas as profecias se cumpriram, e estão se cumprindo também. Então a Bíblia Sagrada, ela é fiel e verdadeira. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E todos esses textos que eu estou apresentando estão inseridos na palavra de Deus. Portanto, pode aceitar que esta é a grande verdade. Pois possuíste os meus rins, cobriste-me no ventre de minha mãe. Salmos capítulo 139, verso 13. Novamente, Davi falando que estava aqui, no ventre de sua mãe. Vamos continuar. Meus queridos, esse foi mais um estudo da palavra de Deus. Que Deus possa sempre estar ao teu lado. Que você possa entregar a sua vida nas mãos deste Deus maravilhoso. Será maravilhoso um dia nós estarmos na presença de Deus lá no céu. Imagine-se aqui nessa terra, já tem tantas coisas lindas, este mundo de pecado. Imagine o que será estar em um novo céu e uma nova terra. Quantas maravilhas! Eu desejo um dia te abraçar no reino dos céus. Um dia eu gostaria debaixo da árvore da vida, lá no céu. A Bíblia fala: então conhecereis como também sois conhecido. Um dia eu quero estar andando pelas ruas de ouro lá no céu, e de repente você vai olhar e falar: Geraldo, é você mesmo? Sim. Geraldo, eu recebi uma coleção desses DVDs, eu estudei a palavra de Deus, e eu reconheci e aceitei a Deus como o Criador e mantenedor do universo. E eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus. Eu aceitei o plano da salvação e aceitei Jesus como meu Salvador. E eu estou aqui, Geraldo, para juntos vivermos eternamente com Deus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que um dia estejamos todos juntos na presença do nosso Deus, esse Deus forte e poderoso, Criador e mantenedor de todo o universo, e a Ele toda honra, toda glória, todo louvor, hoje, amanhã e eternamente. Amém. Mas onde